dando passos conforme a minha fé. As crianças podem descer lá com a tia Janaína, deixa eu ver qual é a tia que está lá, tia Tatiana, deixa eu ver qual outra tia, tia Maria, não, tia Natácia. Já desceram? Podem descer lá, crianças. As tias estão esperando vocês lá. É até 8, 9 anos? Até 8, né? Até 8? Até 8 anos. Vai ter um culto especial lá para eles. Vai ser muito bom para eles hoje. Dando passos conforme a minha fé. O nome do nosso culto é Passo de Fé. Eu não tenho a pretensão de terminar hoje, porque eu queria muito que você entendesse toda essa mensagem, toda. Mas, se não der tempo da gente terminar hoje, semana que vem a gente continua. Amém? Em 2 semanas que nós falamos aqui antes do Dia Internacional das Mulheres, 2 semanas falando de uma fé que é resistente, uma fé concreta, uma fé forte, uma fé firme que resiste quando eu não alcanço, uma fé firme que resiste quando eu não recebo, uma fé firme que resiste quando a resposta de Deus é não, que o nome disso é fé. E eu disse que essa fé é a fé mais poderosa que tem, porque ter fé quando você recebe tudo que você pede é fácil, mas permanecer tendo fé nele, mesmo ele dizendo não para você, aí é que é complicado. Mas o título é Dando Passos Conforme a Minha Fé. Diga assim, dando passos conforme a minha fé. O texto é de 14 a 26, Tiago 2. Vamos ler? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvar ou salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus ou sem roupa e tiverem falta de comida cotidiana, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe deres alguma coisa necessária para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Será que a gente pode ler o 17 junto? 1, 2, 3 e... Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas ainda, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Ó, completou, né? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem também. Perdão. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios creem que há um Deus e se estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé operou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Eu vou ler de novo esse versículo 22, porque quando eu for terminar a mensagem eu quero falar sobre isso. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. 23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a prostituta, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu
os emissários e os despediu por um outro caminho, último versículo, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Deus querido e amado, está aqui um texto da tua palavra que é maravilhoso. Está aqui um texto da tua palavra que não pode ser esquecido, ele tem que ser trazido para o viver diário da igreja. Está aqui um texto da tua palavra que tem que ser resgatado. Um texto, Senhor Deus, que precisa ser pregado, falado, ensinado. Um texto que precisa ser lido repetidas vezes. Porque não adianta crer, precisamos agir. E essa ação, Deus, depende de nós. Então nos ajuda nessa noite a entender tua palavra. Queremos viver tudo o que o Senhor tem para nós, mas não só acreditar que o Senhor pode. Queremos já caminhar conforme já tivesse acontecido o milagre. Obedecer a tua direção, obedecer a tua forma de fazer. Em nome de Jesus, na minha vida para ministrar a tua palavra, eu te peço assim em nome de Jesus. Amém. Eu não quero me demorar nessa palavra porque o pessoal vai sair com o caminhão e eles estão esperando eu acabar o culto para poder sair, porque eles têm que pegar algumas coisas aqui no altar. Vai esperar o culto acabar. Aí de vez em quando esse pessoal está trabalhando muito e tal, mas eles são bênção, né? São maravilha. Mas às vezes eles me zoam, faz figurinha de mim. Às vezes ele fica me zoando, falando que eu ando tortinho. Às vezes dá vontade de demorar o culto até 9h30 só por causa deles. Mas não vou fazer isso não por causa de você. Eu estava falando com um pastor ontem que a força é de Deus, mas o braço é nosso. A força é de Deus, o poder é de Deus, mas Ele quer, não que Ele não tenha braço para fazer, se Ele quiser Ele faz. Na fé, na prática da fé, a força é de Deus e o braço é nosso. Não adianta eu esconder meu braço, não adianta eu cruzar meus braços, não adianta eu colocar a mão no bolso. Você conhece alguém que tem apelido de mão? Mão. Todos que eu conheço que tem apelido de mão é porque só andava com a mão no bolso. Porque quem anda com a mão no bolso o tempo todo não faz nada. A fé sem obras é morta. Eu sei que muitos pastores e líderes às vezes não querem falar sobre o assunto, por quê? Muitos sem o entendimento, ou sem a leitura correta da palavra, ou sem ter sido ensinado corretamente da palavra, acha que tem uma divergência entre o ensino do apóstolo Paulo e o ensino do apóstolo Tiago. Porque o apóstolo Paulo, coloca aí o texto de Romanos 3:28. O apóstolo Paulo, ele fala um negócio que parece que é diferente. Ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras. Só que ele fala assim, as obras da lei. Diga, obras da lei. Agora coloca Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Deixa eu ver se é isso mesmo. Bota aí. Isso mesmo. De maneira que a lei nos serviu de tutor, ou de aio, né? Como diz algumas versões, para nos conduzir a Cristo. Em outra versão ele fala as obras, né? Para que pela fé fôssemos o quê? Justificado. E lá em Efésios 2:8 ele fala assim, Efésios 2:8. Esse todo mundo sabe, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de... Então o que acontece? Paulo e Tiago, ele não tem dois discursos diferentes, é o mesmo discurso. É porque no ensino de alguns, ou na falta de entendimento de alguns, Paulo está dizendo que não precisa de obra, é só de fé. Mas o que Paulo está dizendo é,
não precisamos das obras da lei. Não precisamos guardar o sábado, por exemplo, porque o sábado é um guardamento, é uma lei. Tem coisas que é da lei que não precisamos guardar, porque Jesus veio com a graça e manifestou ela sobre nós. Os rituais mosaicos, o corte no pescoço dos animais, o sangue aspergido, nada disso precisamos mais. Sacrifício pascual, sacrifício anual, bode expiatório, sacrifício com passarinhos, sacrifício com farinhas, coisa que o povo de Deus fazia no passado. Não precisamos mais, temos que caminhar conforme a nossa, diga, fé. Está aparecendo aqui para vocês? Tá. Dando passos conforme a minha fé. Então, o que precisa ser entendido é, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, ele está falando sobre a salvação. Para alcançar a salvação, nenhuma obra humana é suficiente. Para alcançar a salvação, nada do que eu possa fazer, o que você possa fazer, vai nos levar a alcançar a salvação, ou manter a salvação. Isso é um ensino muito errado, e infelizmente um montão segue cegamente, achando que por orar, por jejuar, por subir um monte, vai alcançar a salvação. Não, a salvação é pela graça, a salvação é pela morte na cruz. Se você vai orar, vai subir um monte, é para a sua santificação. Nada do que você pode fazer pode te dar salvação. Então não precisa de obra para ser salvo, precisa da fé. Tiago já está falando do resultado da salvação pela fé. E qual é o resultado da salvação pela fé? Quando a fé nos leva a receber essa salvação, nós passamos a ser pessoas que vão agir de forma diferente, vão ter atos diferentes, vão produzir coisas diferentes, e por essas obras vão alcançar grandes coisas. Ele começa o texto falando: se alguém chegar para você sem roupa para vestir e com fome, e você disser para ele: vá em paz, Deus te abençoe, que você se aqueça e se alimente, pela fé eu profetizo, aleluia, que hoje ainda você não adianta. Você vai ter que dar uma roupa para aquela pessoa vestir, uma comida para aquela pessoa comer, porque senão você não está exercendo a fé verdadeira, porque é uma fé piedosa, é uma fé que tem a ação, é o amor em prática. Essa fé tem que ter obra. Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo. As obras não geram salvação, mas a fé que alcança essa salvação vai produzir obras tremendas na tua vida. Você vai ser uma pessoa que vai trabalhar, que vai fazer as coisas acontecer. Ele fala de Abraão e Raabe. Não sei se eu vou conseguir terminar a mensagem, que eu vou terminar certinho no horário hoje. Mas ele falou de Abraão e Raabe, foram duas pessoas que, com muita fé em Deus, praticaram essa fé e são lembradas na palavra, no livro de Hebreus, como heróis da fé. E Raabe era uma prostituta, gente. Se hoje as pessoas já veem com maus olhos, naquela época era pior ainda. Mas ela creu no Senhor, e o fato dela acreditar e receber a graça de Deus, que naquela época era algo específico, não é que não existia a graça, que a graça é o favor imerecido, mas quando o Espírito vinha sobre alguém, aquela pessoa recebia e cria em Deus, Deus já começava a ser o Deus da vida dela. A partir daí ela faz uma obra tremenda, tanto que é reconhecida por isso. Mas o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é: as obras vão mostrar se a minha fé é verdadeira ou falsa. As obras vão mostrar se a minha fé é verdadeira ou falsa. E Mateus 5,16 é um texto que eu cito muito aqui, que ele fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos. Então as boas obras, elas precisam acontecer. O testemunho, nosso testemunho pessoal é pelo que nós somos. E essas obras vão fazer com que coisas tremendas aconteçam. Você vem aqui no teu passo de fé, crendo que Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida. Isso já é uma obra que você está fazendo. Você está fazendo um passo de fé. Mas o que Deus espera de nós? Ele espera que a gente viva conforme a fé que nós temos. Nós dissemos que íamos fazer um encontro com Deus esse final de semana, de março. Vamos supor que eu abrisse minha boca e dissesse assim: vamos fazer um encontro 17 de março, 18 e 19. E ficasse olhando para a cara de vocês e você olhando para a minha cara. Não alugasse o sítio, não alugasse os ônibus, não comprasse comida, não fizesse nada. Hoje a gente ia estar aqui olhando um para a cara do outro. Poxa, esse final de semana a gente não tinha falado que ia ter um encontro nesse final de semana? É mesmo, né? Por que não vai ter? Porque não agimos para isso, não fomos intencionais nisso, não nos preparamos para isso, não nos organizamos para isso. Mas quando eu tenho fé que algo vai acontecer, eu já começo a preparar tudo. Quando nós falamos, vamos fazer o encontro em junho do ano passado, eu já aluguei o sítio para março desse ano, já aluguei o sítio para julho desse ano, já aluguei o sítio para dezembro desse ano. Sabe por quê? Porque no meu coração eu acreditava, com fé em Deus também, acreditando que nós somos um povo guerreiro, que nós iríamos fazer esses eventos. O que Deus está falando comigo e contigo é: se você tem fé nele, comece já a fazer alguma coisa para receber aquilo que você acredita dele. Já começa a preparar ambiente, já começa a arrumar ambiente, já começa a organizar as coisas, já começa a comprar alguma coisinha que faça referência àquilo. Essa fé em Deus, essa fé em Jesus, faz a pessoa viver diferente, andar diferente, falar diferente. A fé que produz salvação me faz andar em novidade de vida. A fé em Jesus me faz tomar atitude diferente da que eu tomaria antes. A fé em Jesus me dá uma nova direção para a tomada de decisões. Deus disse para Abraão: você vai ter um filho. Abraão tinha quase 100 anos, gente. Já pensou? Se fosse você ou eu, a gente ia fazer igual a mulher de Abraão, começou a rir. Porque é complicado. Chegar para um cara de 100 anos e falar: tu vai ter um filho. Mas ele acreditou naquilo, ele começou a se preparar para aquilo, organizar as tendas para aquilo, organizar a família para aquilo, e realmente Deus deu para ele um filho. A fé em Jesus me dá essa nova direção. E nós que sempre estamos buscando esses resultados, eu digo para vocês que os resultados de uma fé genuína é o fruto que ela vai gerar, o que ela vai dar. As boas obras são o resultado de uma boa fé. As boas obras são o resultado de uma boa fé. Eu não pratico as boas obras para alcançar algo, e sim porque faz parte da minha vida praticar as boas obras. Mas isso é resultado de fé. Deus quer encontrar na terra uma fé genuína, não uma fé como já foi falado aqui. Eu já preguei 3 semanas sobre isso, é o que o Espírito Santo está me direcionando. Não uma fé só para conquistar algo. Essa fé para conquistar algo é genuína, é verdadeira, é bíblica, e a Bíblia fala para a gente tem que ter ela, mas é uma fé, ela é tão grande, que me faz praticar boas obras, que me faz ser diferente, que me faz viver de forma diferente. E quando isso acontece, diz o texto lá de Deuteronômio 28, que as bênçãos do céu, elas me perseguem e me alcançam. Aí é 2 tipos de fé: a fé de acreditar que Deus vai fazer, onde eu fico correndo atrás da bênção, e a fé de colocar meu coração em Deus, me preparar para aquilo, e ir andando enquanto a bênção vem correndo atrás de mim. Você pode ser aquele que corre atrás da bênção, você pode ser aquele que está correndo e a bênção está te alcançando. Porque a fé é desse jeito. Não existe
fé em prática sem obras. Então Deus já deve estar direcionando o que você tem que fazer, o que você tem que ajeitar, o que você tem que arrumar, o que você tem que desfazer, ou desajeitar, ou desarrumar, porque tem coisas na nossa vida que pela fé já está tão arrumadinho. Olha Deus falando aí, hein? Que a gente tem que dar uma desarrumada nisso para poder arrumar direito. Tem coisas na nossa vida que já estão certinha, que Deus está querendo te dar um novo tempo, Ele quer te dar uma nova dimensão, Ele quer fazer você ir mais alto, Ele quer fazer você ver coisas grandes, mas você está tão parado naquilo ali, você está preso naquilo ali, você está com medo de praticar uma obra maior, você está com medo de praticar algo maior do que aquilo, e quando Deus está te mostrando, olha, tem algo muito maior para você. Tem uma caixinha lá em casa assim que veio de Israel, azulzinha. Eu ganhei essa caixinha já tem um tempo. Essa caixinha são mezuzás. Mezuzá, o povo lá hebreu antigo, isso não é para salvação não, tá? Não precisa disso não. Mas o povo hebreu antigo, e até hoje eles fazem, os judeus, eles colocam as mezuzás na porta, por dentro da casa. E a mezuzá, ela serve como uma bênção para aquela casa. E toda vez que ele vai sair de casa, a mezuzá está lá. E aí ele lembra que Deus é o Senhor daquela casa. Toda vez que ele vai sair pela porta, ele lembra que Deus é o Senhor daquela. E quando eu peguei aquela caixinha, eu guardei aquela caixinha. E aí o Davi, meu filho, perguntou esse dia: pai, para que essa caixinha está guardada? Eu disse: essa caixinha está guardada porque nós vamos colocar essas mezuzás na porta da nossa casa nova. Então é profético. Não sei se você começou a entender o que Deus está querendo falar com você. Eu já falei algumas vezes aqui: você quer o carro? Quero. Já tem habilitação? Não. Então não adianta orar, porque você não agiu para isso. As tuas obras, mesmo você acreditando que vai ter, mas você não agiu para ter o carro ainda. E se você tiver o carro, você vai estar errado, porque você vai dirigir sem carteira, vai estar em pecado, inclusive. Teve um que eu falei: compra uma capa de volante. Ele comprou, e hoje o carro está com a capa de volante. Eu falo para você: compra logo uma capa de volante do Flamengo, bonita, e deixa guardado lá. O que tu acha? Não? Compra um adesivo para você botar no teu carro novo. Toma posse da vitória antecipadamente. Se programa para isso. Tal, que Senhor, é assim que vai ser. Lembra do encontro? A gente programou lá e está acontecendo esse final de semana. A gente tem que ser intencional. A nossa fé tem que nos levar a ser intencional. Eu preciso caminhar conforme a minha fé. Se a minha fé só for para alcançar alguma coisa de Deus, não está agradando o coração de Deus. Deus quer alguém que tem fé e mostra pelas obras. Eu tenho para falar que a fé me movimenta para fazer algo grande. A fé genuína vai me movimentar para fazer coisas grandes. Eu tenho para falar aqui sobre o resultado na vida de Abraão, o resultado na vida de Raabe. E eu quero falar também sobre a fé que gera esses resultados em obras, através de obras. Só que eu vou fechar aqui nessa parte que eu estou aqui, que eu estou falando das evidências, né? Na verdade, das obras que vão mostrar se a minha fé é genuína ou não. E depois a gente continua falando que as evidências da fé são as obras. Então gera expectativa no teu coração, que não adianta você dizer que você tem fé se não mostra isso nas suas obras. Não adianta você dizer que tem fé em Deus se as suas obras são as mesmas anteriores quando você não tinha fé. Porque a Bíblia fala que pelo fruto se conhece a árvore. Então prepara o teu coração. Eu vivo conforme a palavra de Deus diz pra gente que alguns têm fé para comer carne e outros pela sua fé comem legumes. Porque no passado algumas pessoas falam assim: eu tenho fé, eu não posso comer carne. E outros falam assim: eu tenho fé e vou comer a carne. E acabou.
E Deus está falando comigo e contigo nessa noite. Essa palavra vai continuar, gente. Semana que vem vai continuar. E semana que vem eu quero liberar uma coisa que vai desatar a tua vida. Eu quero liberar uma palavra semana que vem, que eu queria fazer isso hoje, mas não vai dar, mas semana que vem. Que vai te fazer sair do lugar aonde você foi desafiado. Tem gente que está no lugar que foi desafiado até hoje, porque ali ficou com medo e não avançou. A fé em Deus te faz avançar. A fé em Deus te faz viver coisas maiores. Vamos ficar de pé? Quando você tem fé e pratica essa fé com obras, como Tiago disse, as coisas vão mudar ao teu redor. Um pastor me perguntou aqui na quadra, como é que a igreja cresceu? Que a igreja era pequenininha lá, como é que cresceu a igreja? A pergunta dele foi, ele perguntou isso, depois ele falou assim, a que o Senhor atribui? Eu olhei assim, a única coisa que eu disse para ele, foi assim, cara, eu acho que é fé. Ele, fé? Aí ele falou, mas todos os pastores têm fé e tem igreja que não cresce, o povo não... Eu falei para ele, olha, eu ainda não acho que a igreja cresceu, porque o que está no meu coração é um crescimento muito maior do que isso que se pode ver. Agora, quando a gente estava no tempo pequenininho e Deus falou, vocês vão crescer, eu tive fé nisso, a gente procurou correr atrás de um lugar maior. Para quê? Se vai crescer, eu preciso de um lugar maior. É ou não é? É o que eu estou já falando para vocês hoje. A gente já precisa de um lugar maior do que esse, porque o que Deus já falou que vai fazer aqui é muito maior. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr atrás, eu tenho que ver o que vai acontecer, se eu não agir conforme a fé, eu fico parado no lugar que eu fui desafiado. Você entendeu? A fé vai te movimentar a fazer coisas maiores. A fé vai te movimentar a viver coisas maiores. A fé vai tirar você do lugar de comodismo, tá? Vai te fazer agir de forma que você, como se já tivesse recebido a bênção. E aí, antes de orar por você, eu tenho que falar um negócio da menininha de novo. Esse negócio da menininha, eu já falei 200 vezes aqui. E olha que eu não sou de ficar repetindo as coisas. Mas esse negócio da menininha foi algo real que aconteceu. Isso me chama tanta atenção e me ensina tanto, que eu fico repetindo toda hora. Já há mais de 3 anos não chovia lá no Nordeste. E tinha um casal de missionários que tinha uma igreja lá. E acontecia culto de manhã, EBD e tal. E tinha um pessoal que morava em torno de 2 quilômetros de distância. 2 quilômetros é mais ou menos como daqui ali, minha uma, mais ou menos. Se for andando assim, né? Perto do UPA ali, por ali, né? 2 quilômetros. Mais ou menos. Estação de Bom Sucesso, por aí. E todo de domingo de manhã eles saíam naquele sol rachando. E a terra lá tinha aberturas desse tamanho, rachada. Por causa da seca. Não tinha de onde tirar água. E um dia aquele pai, antes de sair para a EBD, deu o que tinha para a esposa e para a filhinha de 6 anos comer. E segurou a mão das duas e olhou para o céu, assim, dentro de casa, e falou assim: Deus, faz chover. Nós precisamos da chuva. Senhor, eu creio que Tu pode fazer chover nessa caminhada nossa daqui até a igreja. Falou em nome de Jesus, amém. E saiu, a menininha ficou para trás. Toda vez que eu falo isso eu fico arrepiado. Pode ver se eu não estou arrepiado, ó. Menina, a gente vai chegar atrasado. Vamos embora. Aí vem a menininha com uma capa de chuva, uma bota de galocha até aqui, com guarda-chuva, a bíbliazinha assim dentro da capa,
Quando ela saiu de casa, o pai dela falou assim: menina, você é louca, um sol desse de rachar, e você toda... E ela falou assim: nós oramos, papai, para a chuva pegar a gente no caminho, e eu estou preparada para pegar essa chuva. Meus irmãos, sabe o que aqueles missionários falaram para a gente? Que eles pegaram muita chuva naquele caminho até chegar na igreja, sem previsão nenhuma. O pai teve a fé sem obra, a menininha teve fé com... É o que o Espírito Santo está falando com a gente nessa noite. Amém? Vamos orar? Se você tem algo muito grande para alcançar, e é muito difícil, mas Deus já falou para você, eu queria que você começasse a fazer uma obra hoje. Vem aqui para o altar, que eu vou orar para você. Já é a primeira obra quando você começar a caminhar. Que Deus olhe as suas atitudes, Deus olhe as nossas atitudes. Eu quero fazer uma oração para destravar a tua vida. Semana que vem vai repetir essa oração. Semana que vem eu quero falar coisas aqui para fazer você avançar em fé, em obras. Tem pessoas aqui que estão com... Já que a gente está falando de obra, estão com as suas obras de casa paradas um tempão. Tem pessoas que estão para conquistar coisas aí um tempão e nunca conquista, nunca avança. Olha, gente, como Deus está falando comigo esses dias sobre isso. Eu preciso tomar um posicionamento muito sério. Eu estou aqui falando para vocês. O Espírito Santo está falando muito comigo. E Deus vai fazer coisas tremendas em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eis aqui os teus filhos e filhas da tua igreja reunida. Conforme a tua palavra, nós nos lançamos no teu altar nessa noite, Pai. Não é só de falar, vou conquistar. Não é só de falar, eu recebo. Não é só pegar no ar. É caminhar conforme a tua palavra. É fazer conforme a tua direção. É dar o passo de fé conforme a nossa fé. É já preparar o ambiente, independente se o médico disse que não dá, se o juiz disse que não dá, se o recurso disse que não dá, se o pai e a mãe disse que não dá, se o esposo disse que não dá, se a esposa disse que não dá. É uma atitude de fé, é um ambiente preparado para receber a bênção que vem do céu, porque diz a tua palavra: se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Eu creio. Então que haja essa fé no coração dos teus filhos hoje aqui. Eu libero uma palavra para destravar o medo, destravar do medo, para tirar a paralisia. Como nós ouvimos aqui semana passada da tua filha, a tua palavra diz: basta cada dia o seu mal. Meu Deus, eu profetizo e libero agora. Os teus filhos vão viver só o mal de cada dia, mas também vão viver todo o bem de cada dia. Alguns aqui não vão mais antecipar com ansiedade o mal de amanhã, vão viver cada dia o seu mal. E pessoas vão sair daqui curadas hoje da ansiedade, porque vão viver cada dia conforme o teu querer. E já vão se preparar para um tempo novo, Deus. Já vão se preparar para uma casa nova, para uma família nova, para um relacionamento novo, para uma mente nova, para um coração novo. Vão se preparar para um tempo novo, vão se preparar para uma história nova. Eu libero essa palavra de oração. Não sei o que cada um aqui precisa conquistar e avançar, mas eu sei que o Senhor disse para Abraão que ele ia ter um filho. Ele teve com 100 anos. O Senhor pegou uma prostituta lá e fez dela ser uma libertadora do teu povo. Hoje ela é reconhecida como uma mulher de fé. Alguns aqui serão reconhecidos poderosamente como homens de fé, e algumas aqui serão reconhecidas poderosamente como mulheres de fé, mas só serão reconhecidos aqueles que começarem a agir pela fé a partir de hoje. Não tem esse negócio, você tem a fé, eu tenho obra, vamos juntar, não. Deus, nós temos a fé e precisamos agir, porque só agindo vamos viver o sobrenatural da tua parte. Nos ajuda a colocar o pé e depois o Senhor colocar o chão. Assim eu te oro abençoando teu povo em nome de Jesus.
tenha sido entendida, aplicada e que tenha chegado nos corações. Volta para o teu lugar agradecendo o Senhor nessa noite. Volta para o seu lugar agradecendo o Senhor nessa noite. Minha vida se